Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está aqui, amém? Glória a Deus. E Ele tem uma palavra para o teu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse 3. O Senhor tem algo novo para derramar sobre você nessa noite. Você sabe que hoje é dia 30, hoje é a última quarta-feira do mês. E eu acho incrível porque sempre nos finais de mês, sempre tem uma quarta-feira. Então, você termina o seu mês em fé e começa um novo mês em fé. Então, isso é profético. Se você olhar o calendário, você vai ver que a maioria dos meses tem uma quarta-feira antes de acabar o mês. E hoje é a última quarta-feira do mês de julho. E o Senhor tem algo para derramar sobre a tua vida, né? Estamos vivendo um tempo, como igreja, um tempo de expansão, um tempo de liberar. E isso se propaga, isso é uma coisa que está se alastrando, né? E você que faz parte dessa casa, vai te alcançar, vai chegar até você. E Deus está abrindo, né? Portas espirituais, ministérios, portas emocionais ou até mesmo territoriais para você adentrar. Então, nós vamos ler Apocalipse 3, a partir do versículo 7, eu queria que você me acompanhasse em leitura. Nós vamos ler até o 13. A palavra do Senhor vai falar assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que assim são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecerão que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia por essa palavra? Será que você pode reagir aí no seu lugar? Porque assim como você leu, a palavra vai dizer em Apocalipse 7, o versículo 8, a partir do 7 vai dizer que quem escreve e quem fala é o santo, o verdadeiro. Você não está lendo qualquer palavra, você está lendo uma palavra que é viva e que veio da parte de uma pessoa que é santa, verdadeira, imutável. Aleluia! Essa palavra é viva, meu irmão. Então, enquanto eu lia e debruçava sobre isso, o Senhor ia me confirmando durante todos os cultos dessa semana passada. O Senhor falava comigo a respeito disso. Nós vivemos na terra, mas nós somos homens espirituais. O que é isso, pastor? Você vive aqui, mas você tem dentro de você o Espírito Santo, e o Espírito Santo para discernir tempos e estações. O que é isso? Se você está vivendo nesse mundo e o Espírito Santo que habita dentro de você, ele permite com que você discirna as coisas do Espírito. Se você tem um Espírito Santo dentro de você, as coisas que é de Deus testificam com você.
E o que eu quero te dizer, há uma atmosfera sobrenatural liberada sobre a nossa igreja. Eu não sei se você já sentiu, se você já percebeu, se você já discerniu, mas deixa eu te dizer, Deus está levando não só a igreja física, mas também a igreja pessoal a viver um novo acesso nele. Aleluia! Existe um novo acesso liberado para você, meu irmão. Nós estamos vivendo um tempo incrível de expansão, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e grandes coisas Ele vai continuar fazendo, mas enquanto isso, enquanto Ele faz, enquanto Ele trabalha, o Espírito Santo, Ele está te dizendo, tem novos acessos para você também, tem coisa nova para você viver. A palavra do Senhor no livro de Apocalipse 3 vai falar da igreja de Filadélfia, uma igreja que era o quê? Uma igreja de amor, um amor fraternal, uma igreja da felicidade, a igreja que vivia em comunhão, a igreja que tinha partido o pão, a igreja que tinha a doutrina dos apóstolos, uma igreja viva, uma igreja que buscava, uma igreja que perseverava. E a palavra que você acabou de ler vai falar que essa igreja, ela recebe uma chave profética de acesso. Repita comigo, chave, com mais autoridade, diga chave profética de acesso. Aleluia! E essa igreja, ela recebe essa chave profética de acesso. Mas deixa eu te dizer, existem acessos que só são liberados pelo físico. Existem coisas que só são liberadas por coisas físicas. Exemplo, para você ter acesso a uma casa, você precisa de quê? De uma chave. Então uma casa, ela é física. E para você adentrar aquela casa, você precisa passar por uma porta, que o que abre a porta é uma chave. São coisas físicas. Sim ou não? Mas existe um acesso liberado e disponível para a igreja do Senhor que não é físico, que o natural não acompanha, que o físico não acompanha. Existe um acesso liberado que o natural ele não dá conta. Aqueles que vão viver esse acesso são essas pessoas que vão começar a discernir no Espírito o que está pairando sobre a igreja do Senhor. Os discípulos, enquanto andavam com Jesus, eles tinham indagações, questionamentos, e o Senhor estava sempre Jesus estava sempre disposto a explicar e a ensinar. Mas a palavra do Senhor diz que Ele ascende aos céus e diz assim, não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, a qual o mundo não conhece, mas vocês conhecem, e Ele ensinará a vocês todas as coisas. O que eu quero te dizer, existem acessos que vão ser liberados para você, que você vai ter que começar a discernir espiritualmente. Existem coisas que você ainda não pisou, mas a sua oração já chegou lá. Existem lugares que você ainda não chegou, mas no espiritual já está liberado para você. Deus te trouxe aqui para te dizer, começa a discernir o que está sendo liberado sobre a minha igreja, que você também vai começar a provar. Ei! Aleluia! Algo novo sendo liberado. E a palavra fala sobre essa igreja, que era uma igreja fiel. E quando o Senhor começa a falar, o anjo do Senhor começa a falar e começa a escrever a igreja de Filadélfia, o Senhor fala, eu sou o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Deixa eu te falar, há uma autoridade sobre o nome do Senhor Jesus, que abre caminhos. Não, você não entendeu, você está sentado aqui, e você veio adorar um Deus, que sobre ele há uma autoridade de abrir caminhos, e ninguém pode fechar. Não é o profeta, não é o missionário, não, é o Senhor que tem autoridade sobre a terra. É Ele que com as mãos, Ele toma todas as águas do mar. Ei, é esse Deus que você veio adorar nessa noite. A autoridade que abre caminhos. A palavra vai dizer que diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi.
Jesus, ele não apenas, ele tem a chave de Davi, mas ele é a chave. Aquilo que ele abriu, ninguém pode fechar, porque ele é a chave. A chave de Davi, ela representa a autoridade para abrir acessos eternos, recursos dos céus. Aquilo que o Senhor abre na nossa vida, aquilo que o Senhor tem para que a gente possa viver e acessar, é tão real, é tão palpável, que a palavra vai dizer que há uma autoridade daquele que abre um novo acesso, abre um novo caminho. E eu sinto no meu espírito que o Senhor te trouxe aqui, e eu quero liberar essa palavra sobre você. Há portas espirituais fechadas há anos, que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu vou começar a abrir novos acessos para você. Há portas espirituais, há barreiras que você estava enfrentando até hoje, e o Senhor está te dizendo: hoje eu coloco uma vírgula e começo a abrir novos acessos para você viver. Aleluia! Então, meu querido, deixa eu te falar uma autoridade sobre aquele que abre o novo. Quando o céu ele abre, a terra ela tem que responder. Quando o Senhor ele determina, o natural e o espiritual tem que reagir. Quando o Senhor fala, tudo tem que se mover. Então, há um período em que nós caminhamos, em que nós oramos e esperamos e confiamos, e há um período em que o Senhor delibera e é liberado esse novo acesso. Mas só que as pessoas que vivem e caminham no espiritual, elas entendem que se ainda os meus pés não chegaram no físico, mas a minha oração já está acessando aquele lugar. O que eu quero te dizer nessa noite, você pode ter várias indagações para o Senhor e dizer assim: mas Senhor, não cheguei naquele lugar. Mas eu quero te dizer nessa noite, não desiste. Você ainda não chegou fisicamente, mas aquele que tem poder e autoridade, ele já está indo lá. Ele já está livrando, ele já está curando, ele já está transformando. Ele não perdeu o controle. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, ele não perdeu o controle. E existe acesso novo para você sendo liberado nessa noite, eu declaro, aleluia. Existe cura, existe transformação, existe reconciliação, existe provisão. Há um novo, aleluia, acessos novos. O Senhor, quando Ele quer trazer para a nossa vida novos acessos, entenda isso, discerna isso espiritualmente. Aquilo que Deus vai abrir para você pisar e caminhar, aquilo que já está liberado para você no espiritual, e que em pouco tempo você vai pisar, aquilo não vai depender de influência. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Toda a primazia do Senhor, toda a autoridade é dEle. Para você ter acessos novos, você não precisa de contato, você não precisa de jeitinho. O que você precisa é acreditar e caminhar naquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Ei, você não está vivendo, mas continua caminhando, continua fazendo, continua vindo, continua glorificando. Você não precisa, porque você tem um Deus que Ele faz o que Ele quer, e Ele a hora que Ele quer. Então o que você precisa viver não vai depender de ninguém, não vai depender de contatos, de jeitinho. Ele vai depender exclusivamente e unicamente do Senhor Jesus. E hoje Ele te trouxe para um ambiente de deliberação. O que é isso? Ele te trouxe hoje para um ambiente profético, que se você crê, tudo é possível aquele que crê. Que se você acredita, tudo é possível aquele que acredita, que crê, que confia na palavra do Senhor. Deixa eu te falar, a palavra do Senhor vai falar que quando Davi morre, o Senhor vai falar com Salomão e diz a ele assim: ó, Salomão, se tu, como teu pai, andares nos meus estatutos e caminhos, eu vou te estabelecer,
eu vou prolongar os teus dias. E o Senhor começa a ter uma conversa com Salomão. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que a única coisa que o Senhor estava falando para Salomão era dizendo assim: ó, Salomão, se tu fazer aquilo que o teu pai fez, que é me obedecer e ser fiel, você está no lugar da deliberação da bênção. O que eu estou falando para você, meu irmão? Às vezes a gente fica preocupado em, Senhor, vai fazer isso, Senhor, preciso daquilo, Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que aos dele, Ele dá enquanto dorme. Porque se você é fiel, enquanto você está dormindo, o Senhor está lhe deliberando bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não precisa se preocupar, era isso que o Senhor estava falando, e era isso que aquela igreja estava vivendo. Olha, ninguém fechará aquilo que eu abri. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardastes a minha palavra. O que é isso? Fidelidade. E era isso que Deus estava ensinando a Salomão. Salomão, se tu, na tua pouca força, guardar a minha palavra, como fez teu pai Davi, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Os acessos e aquilo que nós precisamos viver, eles são liberados por Deus, eles são garantidos por Deus. Então era isso que o Senhor estava explicando a Salomão. Se simplesmente você ser fiel, você está sobre um ambiente de deliberação. Eu estou com as minhas mãos estendidas sobre você, e eu que garanto os acessos, eu que garanto a tua vida. Então o Senhor estava dizendo a Salomão: você pode ser rei, você pode ter exércitos, você pode ter riqueza, mas o controle está nas minhas mãos, e a tua fidelidade é o que vai ditar aquilo que você vai viver. Foi o que a igreja de Filadélfia estava vivendo. Com a tua pouca força guardaste a minha palavra. Mas isso eu quero falar com você mais à frente. E logo no versículo 8, vai falar: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E uma porta que ninguém pode fechar, pensa comigo, que porta é essa? Que porta é essa que ninguém pode fechar? Porta aberta, ela significa o quê? Acesso, entrada, disponível, novo nível, um novo ambiente. Uma porta aberta, ela significa isso. E a palavra vai dizer que ele diz assim: uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Então deixa eu te dizer, meu irmão, essa porta não é sua, essa porta não é do contato, da influência, do seu dinheiro, essa porta é Deus, porque enquanto você estiver sendo fiel e segurando nas mãos de Deus, Ele está segurando nas tuas e dizendo assim: essa porta ninguém fecha, com esse ninguém mexe, com esse o inferno não toca, a porta é Ele. A porta é Ele, foi Ele quem abre, é Ele quem garante. É um novo acesso. E mais, Ele vai falar sobre a igreja de Filadélfia, que eu acho incrível, mas tendo pouca força, guardastes a minha palavra. A fidelidade, ela abre portas, ela abre caminhos no invisível, caminhos que não existiam. Quando você começa a viver uma vida de fidelidade ao Senhor e você entende aquilo que você carrega, você começa a viver e a ter acessos a coisas que só a porta, que só aquele que garante a porta, aquele que é fiel para cumprir, te dá. A porta não é sua, foi Deus quem abriu. E essa fidelidade aquela igreja carregava. E por isso o Senhor diz assim, que eu coloquei essa porta, e ninguém vai fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra. Eu quero liberar uma palavra sobre você nessa noite. Você vai acessar lugares
onde te disseram que era impossível de entrar. Você vai pisar em ambientes onde disseram que você nunca iria chegar, mas deixa eu te dizer, quando você chegar lá, você vai se lembrar e glorificar ao Deus que está contigo, ao Deus que te garante e que te levou a esse acesso. Aleluia! Ele te garante, Ele vai... A fidelidade, ela libera acessos que ninguém pode fechar. Então, meu irmão, deixa eu também te falar. Se fechou uma porta na tua vida, você carrega o Espírito Santo, amém. Foi até aqui, é um ciclo. Esse ciclo já foi. Não fica às vezes querendo forçar portas. E o Senhor te disse aqui, não precisa. A porta que eu abro na tua vida, tu não precisa forçar. Ela está aberta e ninguém pode fechar. Então, meu irmão, se fechou porta, glorifica o Senhor, porque Ele está cuidando da tua vida, ei. Se fechou porta, glorifica, porque Ele é o Deus que tem a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, aleluia, que abre e ninguém fecha. Ele tem o controle de tudo. Deixa eu te falar, a força, ela não está em você, mas ela está na palavra. Quando lemos, quando falam da igreja de Filadélfia, porque guardastes o que? A minha palavra. Repita isso, porque guardastes a minha palavra. Então a força não está em você, em querer segurar ou abrir portas que não estão sendo abertas para você, acessos que não estão sendo liberados para você, porque a força não está em você, está na palavra que está sobre você. A força não está em você. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes do meu nome. A fidelidade nos dias difíceis, ela ativa a mão de Deus sobre você, é o que eu falei. É você entrando em portas que já está liberada, que o acesso já está garantido por aquele que tem a chave. Deixa eu te falar, Deus, Ele não está buscando fortes. Ele está buscando firmes que entendem, mesmo que fechou, mesmo que eu ainda não estou vendo, eu continuo firme. Deus, Ele não quer Espírito Santo Júniors, mas Ele quer homens e mulheres que entendam a sua posição de dependência e fidelidade nele, e diga, Senhor, eu não sou forte, mas eu me permaneço firme, aleluia. Meu irmão, o Senhor te conhece. A palavra dele diz que antes de se formar no ventre da tua mãe, Ele te conhecia. Ele sabe da tua força, da tua limitação. Não adianta querermos ser Espírito Santo Júnior, a quarta pessoa da Trindade. Não, deixa eu te dizer, Ele não quer que você seja o tempo todo forte, mas Ele quer que você seja o tempo todo firme, constantes, inabalável na presença do Senhor. O acesso, ele não depende da tua habilidade, mas da aliança que você tem com a palavra, aleluia. Não depende da tua habilidade nem da minha. Depende com a aliança que eu carrego com a palavra, com respeito, com a fidelidade daquilo que o Senhor falou. Muitas pessoas não conseguem avançar hoje porque querem lutar com as suas próprias forças. Mas hoje o Espírito Santo te lembra, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. A palavra do Senhor fala em Zacarias 4:6, ei, não é pela tua força, mas o meu Espírito Santo está dentro de você. Só permanece firme, aleluia. E a palavra fala que Ele abre portas e diz, não negastes o meu nome. E vai falar que eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, meu irmão, presta atenção nisso. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás que venham e adorem prostrados aos teus pés. Deixa eu te falar, quando Deus fala sobre a fidelidade dessa igreja e fala que os da sinagoga de Satanás iriam adorar aos pés, não é por exaltação, não é exaltar aquele que foi fiel, não, pelo contrário.
Deus ele não vai te exaltar para te vangloriar, mas é para dar testemunho da fidelidade dele. Deixa eu dar um exemplo para você. É muito bom quando a gente ora, ou a gente está passando por um processo e a gente ora muito e a gente recebe aquilo e você partilha com os irmãos. Mas não é para se vangloriar. Eu já vi mulheres que oravam por filhos, e quando o Senhor alcançou elas e elas começaram a ter, né, a gestação, ela engravidou e elas começaram a divulgar para todo mundo, mas aquilo não era para se vangloriar, aquilo era para exaltar a fidelidade do Senhor. Quando as coisas acontecem na tua vida, não é para vanglória, mas é para dizer assim: Ele continua o mesmo, Ele não mudou, toda honra e toda glória seja dada àquele que é fiel de geração em geração. Isso é muito poderoso, porque a fidelidade daquela igreja, Deus vai falar para ela assim: ó, eu farei com que os da sinagoga de Satanás venham e vejam. Mas olha, não é para a tua vanglória, mas é para mostrar o testemunho da minha fidelidade. Não é para vanglória, mas é para mostrar que eu sou com aqueles que permanecem fiel. Então o Senhor está te dizendo, meu irmão, tudo que acontece na tua vida não é meramente só por causa de você, mas é para mostrar a glória do Senhor Jesus. O teu testemunho é para alcançar famílias do teu prédio, da tua escola. O teu testemunho, aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, não é para vanglória, mas é para alcançar outras pessoas. Porque você foi posto aqui para ser isso, para ser uma pessoa que exala da fidelidade do Senhor, para ser uma pessoa que testemunha da fidelidade de Deus. Então Ele quer te usar nesse novo tempo, nesse novo acesso. E continua dizendo que, porque guardou a palavra, também Ele vai guardar na provação. Mas eu quero pular para você quando Ele fala no versículo 12: ao vencedor far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Aleluia. Quando nós ouvimos coluna, a representação de coluna, ela fala sobre o que? Sobre sustentação, permanência, firmeza. Aquele que vencer e for fiel e continuar em fidelidade, eu vou fazer coluna na casa do meu Deus, na minha igreja. E nessa noite eu quero liberar sobre você, Deus vai te dar um acesso e você vai começar a ser coluna para a igreja do Senhor nesse tempo, para a casa do Senhor nesse tempo, para pessoas do Senhor nesse tempo. Deus vai te levantar como coluna para um tempo como esse. Ei, Deus vai te dar novos acessos, novas visão, aleluia. E vai te levantar como coluna de sustentação, de permanência, de firmeza. Então, deixa eu fazer com você uma cronologia de tudo que a gente leu nesse versículo e tudo que eu falei até agora. A palavra do Senhor fala em Apocalipse 7, escreve aquela igreja de Filadélfia que Ele deu um novo acesso, abriu uma porta que ninguém fecha. Mas a palavra do Senhor é clara em dizer, essa porta está aberta por causa de quê? Por causa da vossa fidelidade em guardar a minha palavra. Mas, no versículo 12, ele vai falar sobre o vencedor. Então, existe um novo acesso a quem é fiel, e existe, nesse percurso, aquele que se permanece fiel, no novo acesso, ele é um vencedor. Então, o que eu quero te falar com isso? Quem acessa e é vencedor agora é o quê? Agora sustenta. Deixa eu te falar, você ainda não entendeu.
O acesso que o Senhor está te dando, aquilo que você vai passar e você vai começar a viver, não é meramente para você estar aí sentado. Deus vai te levantar como pastor, como intercessor, como coluna, como pessoa que leva a palavra do Senhor, como líder de GC. Ei, para de pensar que você só veio aqui para estar aí sentado. Não, eu libero essa palavra sobre você. Você vai começar a pregar nas estações, na sua casa, dentro do seu trabalho. Você vai começar a reunir pessoas para orar. Deus quer levantar você como coluna. Quem acessa, agora sustenta. Quem tem acesso, venceu e agora se permanece sustentando como coluna. O que o Senhor está te dizendo hoje, nesse ambiente sobrenatural, eu estou levando você para um novo nível de acesso, que você vai passar de espectador para participador. Você vai passar de um mero pessoa que vai no culto para uma pessoa que leva outras pessoas no culto. Ei. O que Deus está fazendo na igreja, na Europa, meu irmão, no Brasil, é sobrenatural. Você tem que começar a viver e participar e dizer assim: Senhor, não me deixa de fora. Não me deixa de fora. E eu creio que o Senhor está levantando uma geração que não apenas vai querer acessar o novo e desfrutar do novo, mas também vai querer ser coluna. Vai chegar e vai dizer assim: conta comigo, eu quero ser coluna, eu quero ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Chegou um novo tempo, meu irmão, sobre a tua vida. Chegou um novo sobre a sua vida, há um novo acesso para você adentrar. Há algo novo sendo liberado nesse ambiente, que não vai ficar aqui, mas vai ser liberado sobre os 4 cantos de Portugal. Há um povo para ser conquistado lá fora. Há um povo que clama. Quantos querem se levantar como coluna de Deus nessa noite? Ei, recebe, coluna, Deus está te levantando, aleluia. Então quem acessa agora sustenta. O acesso novo também é uma responsabilidade de Deus no reino. Se você está acessando e Ele coloca uma porta que ninguém fecha, não seja só um mero espectador no ambiente que você está acessando pela fidelidade, mas queira ser um sustentador, um cooperador. Estamos diante de um tempo de portas abertas. E eu creio e eu discerno no Espírito que essas portas, elas não vão ficar só aqui. Existem portas sendo abertas. Eu falei com você que quando você está no lugar da bênção, da deliberação, você desfruta do que está sendo derramado. E uma vez o pastor João falou um versículo que ficou marcado no meu coração. E eu carrego até hoje, eu falo isso sempre para o Rocket. O avivamento não é só quando o fogo cai, mas é quando o fogo se espalha. E o Senhor tem me chamado para um tempo de espalhar, de expansão, de ser coluna, de levar a verdade do Evangelho. Existem pessoas lá fora que querem viver esse acesso que você está vivendo, meu irmão. E só está esperando você pegar na mão dela. Ela só está esperando você fazer um convite e dizer assim: ó, vamos. Tem algo novo para você naquele lugar. Então estamos diante desse tempo de portas abertas. E Deus, Ele está liberando chaves, acessos e territórios para o seu povo. Mas esse acesso é, como a gente viu na igreja de Filadélfia, é para aqueles que guardam a palavra e que não negam o nome do Senhor. Deixa eu te falar, existe aqui um povo, quarta-feira, dia 30, final do mês, que veio nesse culto, para eu poder te dizer, o tempo de ser barrado acabou. É tempo de entrar, de possuir, de estabelecer, de ser coluna.
Deixa eu te falar, eu quero profetizar um mês de agosto sobre a sua casa sobrenatural. Você vai começar a viver coisas que você nunca imaginou. Eu quero liberar sobre a sua vida espiritual e sentimental nova visão, novo discernimento. Você vai começar a discernir coisas no espírito que você nunca discerniu antes. Ei, deixa eu liberar sobre você, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ei, você vai começar a viver um novo nível de intimidade, que quando você olhar, você vai começar a pregar, que quando você vê, você já vai estar orando pela pessoa, que quando você vê, você já vai estar convidando. Ei, Ele está te levando no novo acesso, igreja. O novo acesso a uma nova responsabilidade. A pastora falou, você não veio aqui só para ganhar dinheiro, você não veio aqui só para ter segurança, mas você também veio para ser coluna do templo da igreja do Senhor. E para um tempo como esse, ser um avivalista nessa cidade. Oh, Ele está te levando a um novo acesso. Eu sinto, eu vejo, eu já posso sentir o cheiro. Aleluia. É um novo acesso espiritual. É um novo acesso que Deus está te dando. O tempo de ser barrado acabou, é tempo de entrar, de possuir. É tempo de você chegar e dizer assim: eu estou entrando porque Ele que abriu. Meu Deus, o Espírito Santo está aqui. Aquele que tem a chave de Davi está aqui, que fecha e ninguém abre. Oh, que abre e ninguém fecha, Ele está aqui. O Rei está na casa. Eu não sei o que é que você está fazendo ainda sentado. Há um novo acesso para você entrar nessa noite. Há um novo acesso para você entrar nessa noite. Oh, e eu vejo o espiritual, portas sendo abertas. Sim. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Um Deus que derruba as muralhas, estéril faz as mãos de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas pontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços em embaraços. Acesse esse novo. Feche seus olhos e com os olhos da fé comece a acessar. Comece a entrar nesse novo, nesse novo. Pelos olhos da fé comece a pisar aí e dizer: eu entro nesse novo acesso, nesse novo nível de intimidade, nesse novo nível. Oh, o Espírito Santo está liberando dons nesse lugar. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo.
Há uma atmosfera profética e sobrenatural sobre esse lugar. A Shekinah do Senhor está aqui agora. Ei! O Espírito Santo de Deus que abre acessos está presente aqui. Eu quero liberar sobre a sua vida. Você está entrando agora em um novo nível. Em um novo nível. Eu libero sobre a sua vida. Você está livre agora para acessar novos níveis de intimidade. O Senhor está liberando sobre você agora novos dons. O Senhor está liberando sobre você agora dons de palavra de conhecimento, dons de visão, de discernimento. Deus está te capacitando nessa hora para você começar a ser coluna dentro da sua casa. Ei, Ele está te levando a um novo nível, a um novo nível, um novo nível. Ei, se permita, se permita, se permita. Deixa que Ele te toque, deixa que Ele te leve, deixa que Ele te conduza. Aqui está tão real que eu estou me segurando para não ficar em pé, meu irmão. Ei. Oh, quando Ele visita, o que fazer, o que dizer quando o Senhor está aqui? O Rei está aqui. O Espírito que o mundo não conhece, mas que nós conhecemos. O Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, que nos capacita, que nos enche. Oh Espírito, Tu tens total controle sobre nós. Por acaso não tem controle o oleiro sobre o barro? Por acaso não tem o controle o oleiro sobre o barro? Oh, oleiro! Oh, Espírito Santo, Tu tens total controle sobre nós. Oh, a Tua glória nos constrange. Oh, o peso da Tua glória nos constrange. Nos dá, derrama sobre nós dons, derrama sobre nós acessos, oh, derrama sobre nós o sobrenatural. Tira a força do fogo e faz um leão jejumar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos, o mesmo que bradado ao Deus. Meu Deus, meu Deus, Espírito Santo.
não poderia sair daqui nessa noite em dar 2 oportunidades. Talvez você chegou nesse culto e você está envolto nessa atmosfera profética e nessa glória densa que eu posso sentir. E você nunca teve a chance de confessar esse Deus como seu único e suficiente Salvador. Ou você chegou nesse culto e você estava afastado desses caminhos, você já não tinha mais acesso a essa presença, e você chegou aqui e sentiu e está desfrutando dessa glória. Eu quero te dar uma oportunidade. O Senhor te chama hoje. É hora de você voltar para andar de mãos dadas comigo e viver novos acessos que eu tenho para a sua vida. Se você é alguma dessas pessoas, levanta a sua mão. Eu quero te conhecer, eu quero orar pela sua vida. Há um novo acesso para você. Não saia desse culto sem você dizer a Ele: Senhor, eu entrego nas tuas mãos toda a minha vida. Então, se você é uma pessoa que nunca teve a chance de confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ou você chegou aqui e já andou com o Senhor, mas estava afastado, e nessa noite é hora de voltar, levanta suas mãos. Nós queremos te conhecer, nós queremos orar por você. Aleluia, levante a sua mão bem alto para que eu possa te ver. Sem nenhum constrangimento, há um novo sendo liberado sobre a sua vida nessa noite. O Senhor Jesus te trouxe aqui para te dizer: você não vai viver as mesmas coisas, você não vai andar pelos mesmos caminhos. Eis que diante de ti eu estou colocando nessa noite uma porta aberta, e essa porta se chama Jesus, e essa porta se chama Jesus de Nazaré. Não saia nessa noite sem dizer sim a Ele. Vamos, levante a sua mão. Há um novo para ser liberado sobre você. Há um novo de Deus. Então, se você, eu só vou dar mais essa chance. Se você chegou aqui e você estava afastado dos caminhos do Senhor, essa é a noite de você se reconciliar. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Amém. Não é por força nem por violência, quem convence é o Espírito Santo. Mas sempre esteja na presença dEle, buscando Ele, porque Ele tem algo novo para você. Amém? Glória a Deus. Será que você pode dar um amém mais forte? Nós fomos visitados mais uma vez pela presença poderosa, gloriosa, majestosa do nosso Rei. Aleluia! Glória a Deus. Estenda as suas mãos como quem recebe. Pai, nós te damos graça por esse culto. Nós te damos graça pela Tua presença, Senhor, que é tão palpável, que é tão real. Nós te damos graça porque nessa noite nós podemos sentir a Tua glória de uma forma densa, extraordinária. Espírito Santo, esse é o nosso desejo, manifestar aqui na terra a mesma glória que é manifesta nos céus. Espírito Santo, muito obrigado, porque nessa noite o Senhor Jesus foi adorado, e tudo que foi feito aqui foi única e exclusivamente para render graças ao Teu nome. Pai, que a nossa semana continue sendo conduzida pelo Espírito Santo. Nos livra, Senhor, de qualquer mal, de qualquer seta. Nós entregamos a continuação da nossa semana nas Tuas mãos. Nos leva para as nossas casas debaixo da Tua proteção. Pai, nós oramos, Senhor, por todos os cultos que vão acontecer na sexta, no domingo. Que a Tua glória seja ainda mais real do que nós sentimos aqui nessa noite. Nós somos gratos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. E se você está aqui comigo, culto fé, aplauda o nome do Senhor Jesus. Mistura suas palmas com glória a Deus, com aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Você de casa, Deus abençoe a sua vida. Nós esperamos aqui no nosso culto fé. O Senhor tem algo novo para você, novos acessos. Compartilhe essa mensagem, deixa o Senhor te usar. Amém? Deus te abençoe.